Oi, gente! Tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde, prepare seu coração para ouvir uma belíssima palavra. Que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo nesse momento que você está me ouvindo. Que você aprenda coisas novas e que você leve paz para o seu dia. Você merece isso. Capítulo 7 de 1 Coríntios é um capítulo grandinho, perto desses que a gente está lendo, que são bem pequenininhos. Ele tem 40 versículos. Muitos ensinamentos para a gente. Abre seu coração. Quero mandar um beijo para minhas amigas, para as minhas novas amigas da aula de ritmos do Moinhos. Um beijo muito, muito grande. Vocês são muito importantes para mim. Quero lembrar de vocês agora. Vocês sabem o porquê. Vamos ler juntas. Agora vou tratar de assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Paulo está falando para o pessoal da igreja de Corinto. Né? Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa. E cada mulher deve ter o seu próprio marido, para evitar a imoralidade sexual. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um para o outro, e a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. É uma coisa bem prática, sabe? O capítulo 7 de Coríntios, ele é todo prático. Ele ensina, assim, coisas simples que muitas vezes a gente deixa passar, né? Ele está falando aqui, para você não... Se for para se afastar de corpos do seu marido, que seja por algum motivo. No caso aqui, um motivo de oração, de jejum, se consagrar. Nada mais do que isso, porque Satanás se aproveita desse momento para destruir o seu casamento. Então, você não deve negar o seu corpo para o seu marido e nem o seu marido negar para você. É simples assim. E ele está avisando. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Sugestão. Realmente, eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Porém, cada um tem um dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e o outro tem aquele. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o seu desejo sexual, então que se casem, pois é melhor casar do que ficar se queimando de desejos. Ele está instruindo os solteiros a se cuidarem. Se você aguentar ficar como ele era solteiro e estava bem, não estava se ardendo em desejos, né? São conselhos práticos. Se você não aguenta, que se case. Para você não ficar fornicando para lá e para cá, né? Trocando energias e fluidos corporais com todo mundo. Você não é depósito disso. Você é santo, santa. O seu corpo é importante, é especial, como nós falamos ontem. Então, que você se valorize, valorize o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Não fique se perdendo para lá e para cá. Isso não é legal. Parece que é, mas não é legal. Aos solteiros e às viúvas, seria melhor que ficassem como ele, né? Já disse aqui, né? Sem se casar como eu. Mas se vocês não aguentam, ficam queimando de desejo, é melhor se casar. Para os que estão casados, eu tenho um mandamento, que não é meu, mas é mandamento do Senhor. Que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo. Ou então, que faça as pazes com o seu marido.
e que o homem não se divorcie da sua esposa. Olha, esse versículo aqui, ele causa muita confusão, muita confusão. Paulo está escrevendo há 2000 anos atrás para essas pessoas, era outra cultura, gente, era outra cultura, era outro público, era outra... Isso dá um debate, dá uma confusão, o pessoal começa a falar um monte de coisa, porque será que Deus quer que você que está aí sofrendo com seu marido, que ele está te batendo, ele está te espancando, ele está espancando seus filhos, ele não está te suprindo, não está te dando sustento, você está trabalhando para sustentar ele, tem tantas outras coisas, ou vice-versa também, que acontecem nos dias de hoje, que é totalmente diferente da cultura que Paulo está falando aqui. A gente tem que contextualizar. A gente tem que trazer para nós, para que a gente possa absorver melhor a palavra de Deus. Se for levar isso aqui ao pé da letra, é por isso que essas mulheres falam que a Bíblia é feminista, por causa de uma coisa dessa. Porque entende ao pé da letra, mas a gente tem que levar no contexto daquela história, daquela época, o que estava acontecendo naquela igreja. A sociedade estava sendo formada ainda, não é a sociedade que nós temos hoje. E Deus não quer que você sofra. Deus também não quer que você se divorcie. Mas é melhor você se divorciar do que viver sendo espancada. É melhor você se divorciar do que viver sofrendo num casamento que você não tem valor, que você não passa de um objeto qualquer. Deus não quer isso para você. Eu sei que muita gente vai vir falar aqui, um monte de coisa, mas eu também não estou me incomodando, porque como nós já lemos, quem me julga é Deus. E eu estou falando isso com toda certeza do meu coração, porque eu já fui casada. E eu sempre fui crente, então eu já conhecia esse versículo quando eu me separei do meu primeiro marido. Não foi fácil, não foi legal, não foi bonito, não era o que eu queria, não foi o que eu sonhei, eu não casei para me separar. Mas tem momentos na vida que a gente tem que fazer uma escolha, ou você vive ou você morre. E às vezes a gente tem que tomar atitudes que a gente não quer tomar. No meu caso foi isso. Eu tive que escolher e a situação estava muito grave. Algumas pessoas sabem de toda a história. Não vem ao caso isso. O que vem ao caso aqui é que eu me separei e Deus me honrou. Me deu um marido maravilhoso, um marido que me supre em tudo, assim. Não tenho falta de nada, absolutamente nada. Se eu morresse agora, eu morreria feliz, morreria realizada. Eu tenho realmente tudo que um dia eu sonhei. Porque Deus me honrou depois de tudo que eu passei. Então, se a gente fosse levar o pé da letra aqui, eu nunca mais poderia casar. Eu deveria ficar o resto da minha vida solteira. Eu não teria os meus filhos, eles não teriam oportunidade de viver essa vida maravilhosa que Deus fez para nós, por causa de uma situação errada, fora de contexto. Claro que você não vai ficar casando e separando igual essas pessoas que a gente vê, principalmente esses artistas, esses influencers, que eles casam hoje, separam amanhã, por futilidade, por bobeira, porque eu cansei, incompatibilidade de gêneros. Eu tô afim de outro. Não é sobre isso. É uma coisa muito maior, muito mais profunda. Essa situação de se casar e se separar à toa, isso aí é pecado, é errado. Não se case. Como Paulo está falando, não se case. Se for para você ficar brincando de casar. Deus não gosta disso. Disso sim, vocês feministas têm razão. Deus não gosta de você ficar para lá e para cá, saracoteando para todo canto. Mas num casamento abusivo, num casamento que pode te matar, você está liberado para se casar de novo, para sair e poder viver a sua vida. Porque a vida vale mais do que qualquer doutrina. Nenhuma doutrina é maior do que a vida. Guarde isso no seu coração. Se você está nessa situação, que eu já tive um dia, saiba que a segunda glória é muito maior do que a primeira. Saiba que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer tudo o que Ele sonhou para você. E você está no lugar errado. Não fique com a consciência pesada disso. Leve essa palavra para o seu coração. Peça ao Senhor para falar com você. Eu estou te contando a minha história. Deus restaurou a minha vida familiar, a minha vida sentimental, transformou a minha vida. Eu sou extremamente completa porque eu tomei essa atitude e não foi fácil. Não foi fácil porque eu vivia numa religiosidade muito grande, eu vivia nessa situação aqui. Foi muito difícil, gente. Quando a gente conta assim, isso já faz 20 e poucos anos atrás,
Mas naquela época ainda era difícil. Graças a Deus, o Senhor me deu força, então você também está livre. Se você está passando por um relacionamento abusivo, você está livre. Pode ter certeza disso. O Senhor não vai te julgar. A sociedade mudou, a vida mudou. E Jesus nunca muda. E a vida sempre tem prioridade. A sua vida é prioridade absoluta. Acredite nisso. Vamos continuar, que eu já estou conversando demais. Ai, ai. Vamos lá. Se você está se queimando de desejo, tal, mulher, não se separe. E aos outros eu digo o mesmo. Eu, o Senhor, eu e aos outros eu digo eu mesmo. Ah, tá, agora não é mais o Senhor, é Paulo me falando, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Olha que legal. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem a Deus. Porém, se o marido não cristão, ou a esposa não cristã, quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer o que quiser, pois Deus chamou para vocês viverem uma vida de paz. Olha que lindo. Vou repetir essa parte. Ó. Nesse caso, se o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Quer ficar solteira, quer casar de novo, você está livre porque Deus quer a paz no seu coração. Isso é muito legal. Esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar a sua esposa? Seu bom testemunho. Eu tenho muitos assuntos sobre isso, gente. Eu tenho muitos testemunhos, daria um outro podcast sobre isso. O Roberto não era cristão. E eu sempre fui cristão. Eu sempre fui, graças a Deus, o Senhor me escolheu desde o ventre para ser sempre cristão. Eu nunca não fui cristã. O Roberto não sabia nem quem era Jesus. E através do meu testemunho, nunca enchi o saco dele, eu nunca fiquei chamando, falando, perturbando, jogando na cara, falando coisas, nunca. O meu testemunho, a minha vida de paz, a minha vida de alegria, a minha vida de sossego é que trouxe ele para o Senhor. Ele se interessou, ele quis. O Espírito Santo, claro, atraiu ele através do meu testemunho. Você pode mudar tudo com seu testemunho. Eu sou a prova viva disso. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Circuncisão é a operação de fimose, que até hoje os judeus ainda fazem, né? Eles acreditam que fazendo isso eles vão ser salvos. Paulo está falando, se você já era circuncidado, tudo bem, aceitou Jesus. Agora, se você não é, não precisa fazer. Tem gente que acredita que tem que fazer ainda. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus é estar sobre todas essas coisas. Está sobre todos esses mandamentos, essas regras, esses dogmas das igrejas, das religiões. Obedecer a Deus está sobre tudo, está acima de tudo. Cada um deve continuar como era, quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas você pode se tornar livre. Então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor.
Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Vamos parar bem rapidinho aqui. Imagina, né? As pessoas que colocam peso em cima das ovelhas, né? Das igrejas, elas só pegam esse versículo que você não pode mais casar. Você tem que estar espancada, estar humilhada, estar destruindo a sua vida, a sua alma. Mas você é obrigada a ficar nesse casamento porque a Bíblia diz isso aqui. Eles não colocam no contexto, eles não trazem para os dias de hoje, mas aqui eles trazem, né? Nessa parte aqui, ó. O escravo, se eles pensarem bem, a gente tem escravo hoje em dia? Nós não temos escravo, não existe mais escravo. Graças a Deus. Graças a Deus, esse negócio de escravo acabou. Era de outra era, era dessa época. Essa época aqui tinha escravos, era normal, era como ter um pet. Os escravos eram submetidos a castigos horrorosos, eles podiam até assassinar eles eram donos desses escravos. E a própria Bíblia já está falando para a gente não tem mais escravo, por que a gente tem que obedecer uma regra de ser humilhada, de sofrer? É como eu disse, não é qualquer divórcio, não é divórcio de televisão e de youtubers famosos, não é esses divórcios que as pessoas não estão nem aí para ninguém. É um divórcio verdadeiro, é um divórcio que você está submetida ao mal. Isso, aí sim. Não existe mais escravo, então esse versículo aqui ficou perdido. Se você é escravo e tal. Assim também o homem que foi livre também é chamado por livre. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Olha aqui. Esse versículo a gente pode trazer para nós. Você é escolhido do Senhor, ele viria e morreria de novo por você. Olha que coisa mais linda, ele morreria de novo por você. Não se torne escravo dos seres humanos. Não se torne escravos de uma palavra que é de antigamente. Coisa horrível que eu estou falando, talvez. Você está pensando aí, né, que eu estou incentivando o divórcio? Jamais, nunca. Nunca. O casamento é a coisa mais maravilhosa que Deus fez. Porque através do casamento vem a família, e a família é a coisa mais perfeita. É a obra mais linda que o Senhor fez na família. Não estou incentivando o divórcio, estou incentivando, sim, a liberdade da sua alma, se você estiver sendo subjugada. Isso eu estou incentivando. A liberdade da sua alma. Irmão, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Agora, conselhos para pessoas solteiras e viúvas. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém eu dou a minha opinião, como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor que o homem fique só. Você tem uma esposa? Então, não procure separar dela. Você está solteiro? Então, não procure uma esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês de problemas, dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Isso aqui é a opinião do Paulo. Paulo era um homem casado, ele imagina que a vida de casado é ruim e está falando, eu quero livrar vocês, então não caso. Aí quando a gente passa raiva no casamento, que todo mundo passa, você passa raiva no casamento, você passa raiva no seu trabalho, você passa raiva com o teu chefe, você passa raiva com teus irmãos, com a sua família, você passa raiva de qualquer jeito. Com várias pessoas, com várias situações, mas aí quando é no casamento, aí você já pensa nisso aqui. Ai, bem que Paulo falava para não casar. Já ouvi isso. Você pensar bem, isso é ridículo, porque você passa raiva em qualquer lugar. Aguente. Cadê? Então não procure uma esposa, você não está cometendo pecado. Irmãos, o que eu quero dizer é isso. Não nos resta muito tempo e daqui em diante os casados devem viver como se não estivessem casados. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam as coisas desse mundo como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Versículo atual. O mundo como está agora não vai durar muito, porque tá bravo.
Cada notícia que a gente vê, cada coisa horrível que a gente vê, e vai piorar. Não é o fim, como nós já lemos, é o princípio do fim. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor. E porque o solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para as duas direções diferentes. O solteiro agrada o Senhor, o casado agrada a sua família. Hoje, inclusive, hoje mesmo, num evento do grupo de dança, eu falei esse versículo com uma colega lá. Né? Quando a gente é solteiro, a gente cuida das coisas do Senhor, a gente trabalha na casa do Senhor, na obra do Senhor. Quando a gente é casado, a gente cuida da nossa família, a gente cuida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa vida. É isso que a Bíblia está falando aqui. Se você é solteira, cuide das coisas do Senhor. Dedique a sua vida ao Senhor. Se você é casada, dedique a sua vida à sua família, à sua casa. Em primeiro lugar, né? Isso não quer dizer que você não pode ajudar na igreja, tá, gente? Não entendam ao pé da letra as coisas. Quantas mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar o seu marido. É a mesma coisa, eu falo do homem e agora da mulher. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que case. Não existe pecado nisso. Mas se pelo contrário o rapaz não sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro, se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Claro, né? Porque se ele casar com a moça, ele vai. É por isso que acontecem os divórcios, que as pessoas casam meio que sem querer, casam por empolgação, casam por um momento, casam porque acha bonito, sei lá porque casam para fazer palhaçada. É melhor que você nem case. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. Esse versículo está dentro desse contexto aqui. Se você casa para fazer a pessoa sofrer, melhor que não case. Se você não casar, você faz melhor ainda de não casar. Se você não gosta, não vai assumir a responsabilidade de uma família, de uma mulher, de um homem. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem ela quiser, contanto que se case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião. E eu acho que também tem o Espírito de Deus. Ele deixa claro que é Ele que está falando, Ele que está dando a ideia. Não é Deus que está revelando, como a gente aprende por aí. Pense nisso. Pense nisso e já vai me perdoando aí se você está ofendido com tudo que eu estou falando. Beijão no seu coração e até amanhã.